Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos com vontade de estudar, porque começou mais um PET, começou mais uma semana de trabalho. E nessa semana nós vamos falar de revolução, ok? Nós vamos falar aqui no PET 3 de Revolução Russa. Muito simples, muito fácil de entender. Para começo de conversa, como eu sempre digo para vocês, vocês precisam ou assistir às aulas na TV, ou então assistir às videoaulas que eu estou indicando, os vídeos, os textos, para que você possa responder as questões. Você fazendo isso, estudando as indicações, vai ficar fácil para você responder as questões sem maiores dificuldades, tá bom? Primeira tela que eu tenho aí, vocês têm aí um pequeno texto falando sobre a Revolução e a Rússia antes dela. Como que era a Rússia? Porque para se ter uma revolução, há que se justificar. Não se tem uma revolução porque alguém acorda um dia, que chato, vou fazer uma revolução. Não, é um processo, é longo, depende de discussões, depende de uma série de fatores. Entre eles, obviamente, o principal, como as pessoas vivem, como as pessoas são comandadas, como as pessoas têm o seu processo de inserção social. Então a Revolução Russa, obviamente ela tem todo um processo anterior, um processo econômico, um processo de dominação, um processo político, um processo social que vai desencadear toda essa revolução. Esse seu pequeno texto vai falar um pouquinho e vai te dar algumas dicas de resposta para as questões. Na segunda tela, a gente tem aí uma imagem, essa imagem é muito significativa, porque ela simboliza e ela praticamente faz uma síntese da Rússia pré-revolucionária. Você tem aí pessoas, não vou falar muito, porque você vai ter que fazer a questão depois. Nós temos aí um grupo de pessoas carregando alguém, com um poder assim muito absoluto, muito alto. O ano passado nós estudamos o poder absoluto dos reis, estão lembrados? Que ele tinha poder total nas suas mãos. A Rússia passa por um pouco desse processo. Estudando isso, você vai responder então, por que a Rússia deixou de acompanhar os vizinhos, como a Alemanha, a França, o Reino Unido, que fizeram aquelas grandes revoluções. Lembra da Revolução Francesa? Lembra das unificações do ano passado? Tá lembrado? Senão, depois você dá uma voltada e estuda um pouco também. A palavra, a expressão gigante dos pés de barro, que está escrita naquela primeira tela, você vai conseguindo fazer. Na questão C, nós temos aí a palavra czar. Czar é o nome que é dado ao monarca, ao rei da Rússia. Quem era ele, o que ele queria, como ele pensava. Nos textos você vai conseguindo fazer estas questões. Bom, e uma questão sobre a imagem. Na próxima tela, a segunda atividade, tem aí os grupos sociais. Como eu falei para vocês, todo processo de revolução ele tem grupos, ele tem lados, tem pessoas que pensam de formas diferentes. Mesmo às vezes tendo um objetivo comum, alguns grupos pensam de variadas formas, como chegar ao poder. Então tinham dois grandes grupos, não eram os únicos, mas eram os dois maiores, que eram os bolcheviques e os mencheviques. No texto que eu indiquei para vocês, tem um pouco sobre cada um deles, você vai lá dar uma olhadinha para você conferir. Você vai ver, por exemplo, quais classes sociais pertenciam a essas pessoas, quem as liderava, que ideias elas defendiam, que regime político elas defendiam, como que elas pretendiam chegar ao poder. Interessante você observar que os dois grupos querem o poder. Agora, como cada um vai chegar, aí é outra história. Cada um tem o seu modo de pensar. Bom, ao final do processo revolucionário, o Lenin, ou Vladimir Lenin, torna-se o grande líder da Rússia, que depois vai se chamar União Soviética. Então você vai fazer uma pequena pesquisa, também dei algumas videoaulas aí, algumas indicações, para falar um pouquinho quem foi ele, o que o partido dele pensava, ele próprio, e como foi a política econômica adotada logo depois da Revolução da Rússia. Ok? Tá então as indicações de textos, as indicações de vídeos, e tem uma série da Netflix também, que é muito legal, chama Os Últimos Czares, está aí nas indicações. Deixa de ver não, se você tiver Netflix aí, tiver de alguém, puder dividir, tá bom? Dá uma olhadinha nessa série que ela ajuda bastante a entender a Revolução Russa. Lembrando que a Revolução Russa é a primeira revolução a pôr em prática o socialismo ou comunismo. Nós vamos depois estudar com calma esses dois conceitos. Se você quiser ir pesquisando o que é comunismo, o que é socialismo, parece igual, mas não é. O comunismo é algo que, em teoria, tal como ele foi firmado pelo seu ideólogo, pelo seu elaborador, que é o Karl Marx. O comunismo, na prática, tal como é em teoria, nunca existiu. Nunca existiu um Estado comunista de fato. Até porque o comunismo pressupõe a ausência de Estado. O socialismo e comunismo comungam das mesmas ideias. Os dois pensam iguais.
mas ao final do processo o socialismo tende a terminar no ideário comunista até que a sociedade tenha tudo em comum de forma que o próprio Estado, o governo possa não mais existir, tá bom? Então na prática não houve nenhum Estado comunista. Para você só se situar um pouquinho, nos países comunistas os meios de produção, as fazendas, os mercados, aquilo que produz o maquinário, as indústrias pertence ao Estado, pertence ao governo e é dividido, pelo menos em teoria, com todo mundo, tá bom? Mas isso é para as próximas aulas, tá bom? Por enquanto, deixa de assistir e de participar e de fazer, tá bom? Entrega até segunda-feira, até a semana que vem.